diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, se a gente for ver, irmão, isso aqui era muito comum. As pessoas chegarem para aqueles que eles estimavam com maior autoridade, que nem os mestres, ali, doutores da lei, eles chegavam muito para eles para levar as suas queixas, as suas causas, né, diante deles, para que eles pudessem resolver. Nós vemos isso muito bem na palavra de Deus. Moisés ali, resolvendo a causa do povo, né? Ficava o dia inteiro resolvendo problemas do povo, o povo levava as queixas até ele. Mas aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele faz uma outra pergunta para aquele homem. Embora ele não deixe de responder, mas ele lhe faz uma pergunta. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Aquele homem, ele levou a queixa dele para o Senhor Jesus Cristo. A queixa dele era o quê? A herdade, a herança, né, que o seu irmão tinha e não estava querendo dividir com ele. E ele pede para o Senhor Jesus Cristo que diga para o seu irmão que reparta com ele a sua parte. Mas Jesus pergunta para ele: quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E Jesus não deixa ele sem resposta. Jesus lhe traz um alento, fala algo para ele e disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então nós entendemos aqui pela palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo que aquele homem, ele estava querendo algo a mais. Ele não estava satisfeito, talvez, com a parte que lhe cabia. Porque o Senhor Jesus Cristo diz para ele: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Ele não estava contente com o que ele tinha recebido. Ele queria mais. A gente sabe que quando a família é unida, não dá problema. Mas quando há desunião no meio da família, herança é problemática. É muito problemático. Porque sempre um não vai estar satisfeito. Acha que um pegou a mais, acha que a parte do outro é melhor do que a parte dele. Principalmente quando se tem muitos imóveis, muitos bens imóveis, que uns acham que o do outro é melhor do que o dele. E há muita confusão. É por isso que hoje em dia se aconselha mais aos pais deixar o que tem para deixar para os filhos, deixar em vida. Uma que ele evita até mesmo de estar pagando depois, levando depois problema para os filhos no inventário. Porque o inventário é caro. Estava ouvindo esses dias um cara aconselhando a respeito de inventário. Hoje em dia o governo está levando quase 40% das heranças. Então, quase 40% é do governo de herança. E eu estava vendo o cara que é especialista, até eu estava na Baixada. Eu tenho um cara lá aqui na rádio na Baixada que ele ensina tudo a respeito de herança. Ele fica ensinando praticamente todos os dias, que toda vez quando eu vou para lá, desce para lá que está na rádio, fica ouvindo. Então ele diz: é melhor aconselhar os pais a deixar em vida para os filhos. Porque evita, depois na hora do inventário, o gasto é muito maior. E nem todos têm a condição de pagar o inventário. Sai caríssimo. Mas aqui a gente pega por esse homem que ele não estava contente com a parte que lhe cabia. Ele queria mais. E o Senhor Jesus Cristo mandou ele: acautelai-vos e guardai da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ele estava dizendo para ele: a tua felicidade, a tua alegria não depende daquilo que você possui.
ela não está nos bens materiais, naquilo que você venha ter. Louvado seja o nome do Senhor. Essas coisas são consequências da vida, mas não são elas que traz a felicidade para o coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo, ele quer nos dizer, ele quer nos mostrar que a felicidade do homem consiste naquilo que ele possui. O homem só é feliz se ele só é realizado na vida quando ele possui muitas coisas. E muitas vezes esquece que a nossa felicidade não está na abundância, está muitas vezes nas coisas simples. A nossa felicidade ela está quando nós temos paz dentro do nosso lar. Independente de termos muitas coisas ou não. Nós somos inundados o dia inteiro de propaganda, de coisas nos mostrando para dizer que aquilo traz uma felicidade para a gente. E tem muito ser humano, muitas pessoas, que realmente ele só se acha realizado quando ele vai no mercado ou numa loja que ele compra alguma coisa. Aí naquele momento ele se sente feliz. Eu consegui comprar aquilo que eu queria. Aí depois ele olha para aquilo ali e vê que aquilo ali não proporcionou nenhuma alegria mais sobre a vida dele. E aquilo ali foi só um momento, um impulso da vida da pessoa, que levou até mesmo a ela se endividar, e que aquilo não trouxe felicidade para a vida dela. Então Jesus estava dizendo para ele, te acautela, porque a vida do homem não consiste na abundância do que ele possui. A vida do homem, a felicidade dele, a alegria dele não está pautada naquilo que ele possui. Não é porque ele possui muito que ele é mais feliz do que aquele que possui menos. As pessoas têm muito essa compreensão. A pessoa por ser rico, ela tem mais alegria do que a pessoa que tem menos. E não é assim. A Bíblia diz que doce é o sono do trabalhador. Quer coma muito, quer coma pouco. Mas a riqueza de um rico não lhe deixa dormir tranquilo. Não lhe deixa ele ter sossego. Mas o trabalhador, aquela pessoa que trabalha, tem satisfação sobre a sua vida, o sono dele é tranquilo. Quer ele coma muito, quer ele coma pouco, a sua alegria não consiste nisso. A sua felicidade, ela está em ter a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não está nas coisas. E Jesus dá uma lição para esse jovem. Mostra para ele ficar cauteloso, tirar a avareza do coração, deixar de querer ter além daquilo que lhe era permitido. É isso aqui que é seu? É isso aqui que é seu. Contente-se com aquilo que lhe faz parte. Mas ele queria mais. E Jesus lhe propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele era rico. E a sua herdade, talvez as suas plantações, naquele ano produziu muito. Talvez o seu gado, as suas ovelhas, tenham produzido bem naquele ano. A sua herdade produziu bem naquele ano. Ela produziu com abundância. E ele arrazoava entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então ele planejou. Ele fez plano. A sua herdade produziu muito. Ele fez plano. Eu não tenho onde guardar esses frutos. Então ele começa a planejar. E disse: farei isto. Derribarei os meus celeiros. Edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Planejamento. Até aqui, nada de errado. Porque a sua herdade produziu, ele tinha que guardar. Seu celeiro era pequeno,
que ele planejou? Eu vou derrubar esse celeiro, que são pequenos, vou fazer uns maiores, vou guardar ali. Nada de errado. Tudo isso eu e você também faríamos. Se a nossa herdade, se nós tivéssemos uma fazenda, ela produzisse, ali o nosso celeiro fosse pequeno, nós íamos querer derrubar, fazer outros maiores para guardar aquilo que produziu. Normal, planejamento todos nós fazemos. Nenhum de nós levanta no dia pela manhã, no dia seguinte, de cabeça assim, sem dizer, eu não sei o que vou fazer. Geralmente a gente planeja. Não é preocupação, é planejamento. É você se planejar. O que a Bíblia diz que nós não devemos é andar preocupado, é andar ansioso quanto o dia de amanhã. Mas planejar a sua vida, você pode planejar. Você faz planos quando a pessoa está ali na adolescência, ele faz planos de estudar, se formar, é plano. A pessoa faz um plano de casar, de comprar uma casa, de ter família, constituir família, são planos. Nada de errado até aí. Porque isso é do ser humano. E todos nós deveríamos ter vidas planejadas mesmo, bem planejadinha, bem certinha, tudo na direção do Senhor. E o problema desse homem não foi o planejar, não foi o que ele produziu, mas foi o que ele disse depois. E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Você trabalha, você produz para você comer, realmente. Para você ter tempo de tranquilidade. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é porque esse homem estava querendo fazer tudo isso à parte de Deus, fora da presença de Deus. Ele não estava colocando Deus como seu alicerce. O alicerce dele agora é o que a sua herdade tinha produzido. Ela produziu muito, fez celeiro, iria fazer celeiros novos, iria colocar ali, iria dizer para a sua alma, agora tu come e bebe, tu tem para muitos anos aí, fica de folga aí, ó. Tu é autossuficiente agora. Tu não precisa, tu não depende mais de ninguém. Esse foi o grande problema desse homem. Porque ele queria fazer tudo à parte de Deus. E esse é o problema de muitas pessoas. Porque ele põe a sua confiança naquilo que ele possui. Ele põe o seu alicerce, a sua herdade. Ele está alicerçado ali. Tem uma parte em Eclesiastes, eu não lembro, até andei procurando, eu li ela hoje pela manhã, mas depois acabei esquecendo. Que diz que as aventuras, algo pode acontecer e tudo que o homem produziu, tudo que o homem guardou, ali um negócio mal feito, tudo aquilo pode ir por água abaixo. O irmão Santos, de vez em quando, ele até cita aqui a respeito do homem, lá naquele tempo lá que teve aquela quebradeira lá, que tinha muitos bilhões lá e começou a perder. E ele acabou se matando. Porque estava perdendo tudo por causa da conjuntura que aconteceu. Problemas financeiros, quebradeira total. E ele começou a perder a sua riqueza. E a sua vida se mostra que estava alicerçada no que ele possuía. A sua vida não estava alicerçada em Deus. E ele tirou a sua vida com medo de ficar pobre. E isso acontece com muitas pessoas. A gente que é mais velhos, no plano verão, na época que o Collor confiscou o dinheiro de muitas pessoas se mataram também naquela época. Porque eles perderam tudo, da noite por dia. Quem tinha mais de 50 cruzeiros lá no banco, estava confiscado. Não podia tirar acima de 50 cruzeiros. Ou era cruzados novos, eu não lembro, porque foi tanto a cruz nesse dinheiro que eu não lembro mais. Mudava direto.
Mas não podia. E muitas pessoas acabaram se matando, porque viram tudo o que tinha ser confiscado pelo governo. Ou seja, a vida da pessoa estava alicerçada no que possuía. E isso é que a Bíblia nos alerta. É o perigo do homem estar com seu coração preso naquilo que ele possui. Não é que Deus está dizendo que você não possa ter. Você pode ter. E é bom que todos nós tivéssemos. Porque se todos nós tivéssemos e tivéssemos um coração generoso, a obra de Deus ela fluiria com muito mais, irmão. Porque o crente tendo um coração generoso, a tendência é a obra de Deus crescer. Porque ele vai estar cooperando com a obra de Deus. E ele cooperando com a obra de Deus, ele vai estar financiando missionários, evangelistas, a obra de Deus. Mas o que Deus nos alerta é ter o coração preso a essas coisas. Não é que o cristão não possa possuir. O próprio Salomão fala em Eclesiastes que bens e riqueza vêm da parte do Senhor. É dele que vem. Mas o cuidado que Jesus nos alerta é estar com o coração preso a essas coisas. Porque esse homem ele se prendeu a isso. Ficou com seu coração ali inchado, porque possuiu muitas herdades, ali produziu bem, ali estava tudo bem com ele, os seus celeiros ele iria aumentar, iria dizer para a sua alma: come, bebe e folga. Tu tem agora para muitos anos. Ou seja, tu vai viver a tua vida tranquila de agora adiante. Mas esquece que a nossa vida não é só aqui. O homem também ele é eterno. Ou ele vai passar a eternidade com Deus, ou ele vai passar a eternidade no sofrimento. Isso é que a pessoa tem que entender. Que a nossa vida não consiste só aqui. Só nos 60, 70, 80, 90, 100, 120 anos que alguém possa viver aqui sobre a face da terra. Existe o outro lado. E o Senhor Jesus diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Tudo aquilo que ele tinha planejado, todo o plano que ele tinha feito, caía numa noite. Se acabou tudo isso. Porque nessa noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens juntado, para quem será? Né? Todo esse plano que tu fez aí de folgar por muitos anos, de ter tranquilidade por muitos anos, mas esqueceu de algo, que foi de colocar Deus na frente. Se Deus quiser, como está escrito lá em Tiago capítulo 4. Se Deus permitir, assim faremos. Direi, amanhã eu irei para tal lugar, farei negócio. Mas se Deus permitir, porque a Bíblia nos ensina que a nossa vida ela é como um vapor, irmão. É como um sopro. É como uma flor da erva. A erva é bonita. Esses dias mesmo estamos lá em casa, lá está com uma florzinha numa plantinha lá, que eu não sei como ela chama. Um cactozinho que tem lá. Cheio de espinzinho bem fininho lá. Está uma florzinha tão bonitinha no bichinho. Olha, Verônica, está nascendo a florzinha. Olha, hoje está murcha. Secou. 2 dias depois a florzinha está murchinha já. A nossa vida é assim. É como a flor da erva. Brota. Você acha bonitona ali, está bonita. Mas a qualquer momento ela pode murchar, pode morrer, pode ser tirada. Então isso que o Senhor Jesus está dizendo para ele: tu é louco, rapaz. Tu está fazendo todo esse plano
mas está deixando o principal de fora, que é Deus. Hoje vão pedir a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Vai deixar para confusão. Vai deixar para pessoas que muitas vezes vão acabar de um dia para a noite. Eu brincava com um colega meu aqui da Mata Virgem, o Dedé, que ele tinha, ali na Mata Virgem, ali tem umas 8 casas que é dele. Tem a casa dele, tem a casa que a irmã dele mora, tem a outra casa assim, tem a de frente no bar, tem outras casas para trás. Ele tem bastante casa. Mas a preocupação dele era em si, não casar. Não ia casar porque a mulher ia tomar o que era dele. E o Tony ali da Graça, mas o pessoal ali gostava muito de zoar ele, né? Ele andou pegando uma coroa por lá e a coroa disse que estava grávida. Grávida não, mulher que tem quase 60 anos. Mulher Cláudia Raia. Disse que estava grávida. Aí o Tony começou a zoar ele. Vai tomar tuas coisas. E ele ficou preocupado. Hein? E coroona lá tá, ó, barriguinha cheia, meu filho. Se tudo que é seu, já era. E ele ficou preocupado. E eu zoava com ele por causa do irmão dele. Eu dizia, eita, é ferrado, meu amigo. Você não vai arrumar mulher para casar, não? Vai não. Adeusão vai tomar de conta de tudo, que é isso aí, ó. Você vai morrer, ele vai ficar com tudo, meu filho. Já está tomando até suas cuecas já? Ele falou, pois é, começa pelas cuecas. Depois vai o resto. Porque ele tinha essa preocupação, né? De perder. Eu acredito que até hoje ele não seja casado. Eu passo lá com frente à empresa lá, eu até brinco às vezes quando eu passo lá para casa. Porque ele ficava de domingo a domingo socado dentro daquela empresa. Mas ele se preocupava de alguém, de alguma mulher, tomar as coisas dele. Ah, eu vou casar, ela vai ficar com tudo. Mas se você não casar, alguém vai ficar com o que é seu, amigo. Seja irmão, seja irmã, sobrinho, alguém vai ficar com o que é seu. Não adianta, você não quer constituir uma família, um filho para ser, mas alguém vai ter o que é seu. Não vai ficar aí. E se ficar assim, o governo vai e toma, é do governo. Acabou-se. Então não tem essa. E ele ficava preocupado com essas coisas, irmão. E tem muita gente que é preocupada com isso. Ele esquece de buscar a Deus. Ele começa a se apegar no que ele possui. Eu tenho. Então eu tenho para folgar por muitos anos. Mas se pedir a vida hoje, o que ele tem para quem é? E a pessoa que viveu a vida inteira só preocupado com isso, nunca se preocupou em buscar a Deus. Quando partir daqui? Quando chegar do outro lado? Será que valeu a pena? Como a parábola do rico e do Lázaro. Um sofreu todos os males aqui sobre a face da terra. Lázaro estava lá mendigando, com chagas, cachorro lambendo as suas feridas na porta daquele homem rico, que tinha a sua vida regalada, fazia tudo o que queria, fazia os seus banquetes, comia, bebia, mas se esquecia de Deus. E talvez a Bíblia retratando, mostrando aquela outra pessoa, mesmo vivendo uma vida minguada, com dificuldade, mas ele confiava num Deus. Ele tinha a sua vida na presença de Deus. Morreu o mendigo. A Bíblia fala que ele foi levado pelos anjos. E o outro morreu. Quando abre os seus olhos, está onde? Em um local de tormenta. Um local de sofrimento. E ele abre os olhos, olha para cima, e ele vê quem? Lázaro, que sofreu todos os males aqui. Teve a sua vida minguadinha. Mas tinha algo importante sobre a vida dele, que era Deus. O outro estava com a sua importância de quê? No farriar. Eu vou para a festa, eu faço meus banquetes, eu me prostituo, eu faço o que eu quero. A sua vida estava ali. Mas quando partiu, quem que foi para um lugar melhor?
Lázaro. Aquele que tinha passado todos os males aqui. Ele estava num lugar melhor. E muitas vezes nós cristãos, que nem nós ouvimos ontem, passamos por muitas dificuldades aqui sobre a face da terra. Por muitas dificuldades. E muitas vezes tem pessoas que dizem que não vale nem a pena. Existem pregações, pregadores que diz: se você não tem, você não é filho de Deus. Você não é servo de Deus. Eu ouvi muito isso, irmão. Eu lembro, sempre eu cito, quando eu andava com meu sapato aberto no meio. Às vezes você ouvia na televisão: se você não tem um carro, se você não tem isso, se você não tem aquilo, você não é um servo de Deus. Eu nunca deixei isso descer para o meu coração. Porque Deus não veio me prometer essas coisas. O que Ele veio me prometer foi a salvação. Essas coisas são consequência. O que Ele manda é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É conforme o que precisamos. Então, Deus, Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. Então o mundo ele quer nos inundar com muitas coisas, nos mostrar muitas coisas que parecem bonitas aos nossos olhos. E muitos cristãos caem nesse conto. Ah, tem que ter, tem que ser assim, tem que ser assado, e esquece de olhar para a palavra de Deus. A Bíblia mostra, retrata, um estava lá sofrendo e o outro estava lá descansando. Porque o que estava lá descansando, quando ele estava aqui sobre a face da terra, ele lembrava de Deus. Ele lembrava de Deus. E o outro lembrava de quê? De farriar. Talvez fosse o que essa pessoa aqui, citada por Jesus, queria fazer. Come, bebe, tu tem agora para muitos anos. Descansa agora, minha alma. Tu não precisa estar mais preocupado com mais nada. Porque tu tem para muitos anos agora, vai descansar, vai farrear, mas esquece da presença de Deus. Aquele que achar a sua vida, diz a palavra do Senhor, aqui mesmo no capítulo 12, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor Jesus, esse acha a vida. Esse encontra a sua vida. O Senhor Jesus Cristo, ele diz que aquele que se envergonha dele, no meio de uma geração má e incrédula, o Senhor Jesus Cristo também se envergonhará dele, quando ele vier com os seus santos anjos. Aquele que negar ele diante dos homens, o Senhor também o negará. Por isso o homem tinha tudo isso, mas ele queria negar a Deus. Ele poderia ter tudo isso e dizer: eu tenho bastante agora. Vou me preocupar em servir a Deus. A minha vida vai ser em servir a Deus, eu vou ter um coração generoso, eu vou começar a fazer a vontade de Deus. Mas ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou em fazer a sua vontade. O que era bom para ele e não bom para a obra de Deus. Então, Jesus não estava condenando por ele ter as coisas, por a sua herdade ter produzido. Porque a sua herdade só produziu porque Deus permitiu ela produzir. Só teve frutos ali no seu campo porque Deus mandou a chuva. Ainda mais se tratando daquela época que irrigação igual nós temos hoje era muito difícil. Embora os egípcios já trabalhem com irrigação há muitos anos atrás. Mas para ele ali, se tratando da região, não era tão assim. Então foi porque houve chuva. Foi porque Deus permitiu que ele tivesse. Mas o coração dele era um coração mau. Estava firmado só nos seus prazeres, só nos seus desejos. E isso foi que lhe causou problema. Porque se pedir a alma
que acontece com ele? Não desfrutou do que tinha produzido, não aproveitou nada do que a sua herdade produziu e ainda por cima perdeu a sua salvação. Esse é que é o grande problema. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o Senhor Jesus diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Ele estava juntando tesouro para ele. E a Bíblia diz que o nosso tesouro ela tem que estar no céu. O nosso coração tem que estar no céu. Se o nosso tesouro está lá no céu, o nosso coração está lá. E lá diz a palavra de Deus que a traça e a ferrugem não consomem. Mas o tesouro que está aqui na terra, se o nosso tesouro está aqui na terra, o nosso coração vai estar preso aqui na terra. E o tesouro aqui da terra, a traça, a ferrugem, consome. Pode se arruinar a qualquer momento. O tesouro que está guardado aqui sobre a face da terra. É um mau negócio. Se você faz um negócio errado, você pode perder. Você pode perder. E se a tua vida, ou se a minha vida estiver firmado aquilo que nós possuímos, e nesse mau negócio a gente perder, a gente vai cair em desespero. Pessoa cai em desespero. Pessoas que saem com a mão pela cabeça, pelas ruas, sobe e desce. Tem pessoas que chegam à loucura, porque perdeu as coisas. Isso quando não tira a própria vida. Porque a sua vida está firmada nisso aí. Ele é rico para consigo mesmo, mas para com Deus é pobre. É uma pessoa que é pobre de espírito para com Deus, mas para com ele mesmo ele é rico. Mas o que importa é diante de Deus. Não é diante dos homens, mas é diante de Deus. Como que estamos na presença de Deus? Nosso coração está firmado em Deus? Eu creio que sim. O nosso coração está firmado em Deus. Porque se nós estamos de pé, estamos aqui, é porque até aqui Ele tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós temos que cada dia nos firmar mais em Deus. Buscar cada dia melhorar mais a nossa vida na presença do Senhor. Porque pode ocorrer coisas no mundo, irmão, que não está sob o nosso controle. E nós não temos como controlar. Um problema financeiro numa nação pode ocorrer a qualquer momento. Um mau governo, um mau político, ele pode levar um país à ruína. E isso atinge a todos. Crente, não crente, atinge a todos. Todos nós estamos dentro do mesmo circuito aqui. E pode causar problema a todos. Mas tem que ver como se comporta. Aqueles que servem a Deus têm que se comportar de uma maneira tranquila. Está acontecendo, está acontecendo. Mas a minha vida não está pautada naquilo que eu possuo. A minha vida, ela está firmada em Deus. O alicerce da minha vida é o Senhor. Ele é a minha rocha de sustentação. Quando Jesus ele fala da parábola lá dos homens, do sensato e insensato, o que edifica a sua casa sobre a rocha e aqueles que edificam sobre a areia. É isso, o que edifica a sua casa sobre a rocha, ele está edificando num lugar seguro. Aonde bate chuvas, tempestade, ventanias, e aquela casa não é abalada. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a areia, vem chuva, as mesmas coisas acontecem, são os mesmos problemas que aconteceu com o que está na casa na rocha, com o que está com a casa sobre a areia. É os mesmos problemas.
A diferença é o alicerce. Em que está alicerçada? Está alicerçada, que nele esteja dizendo, está alicerçada em mim ou está alicerçada no que possui? Porque aquele que está alicerçado em mim, vai vir os problemas, mas ele vai resistir. Aquele que está alicerçado no que ele possui, nas coisas que tem no mundo, ele vai cair. Ele não permanece. Porque a sua vida está firmada no que ele possui. E ele perdendo, ele se acaba. Mas quem serve a Deus é diferente. Ele construiu sobre uma rocha. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai dar contra aquela casa, mas ela vai permanecer de pé, vai continuar ali de pé. Por quê? Porque está firmada no Senhor. Ele não é rico para consigo mesmo, ele é rico para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a nossa vida permaneça sempre assim, firmada no Senhor, sempre buscando a presença de Deus. Problema nós temos, o mundo também tem. Mas nós sabemos vencer os problemas porque nós temos o Senhor Jesus Cristo como nosso guia, como aquele que nos guia em meio à tempestade. Como a Bíblia diz, é olhando para Ele. Ele quem? Jesus, que é o autor e é o consumador da nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã, para que venhamos meditar na palavra do Senhor a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que os nossos planos no decorrer de 2026 seja de melhorarmos na presença de Deus. De cada dia nos firmarmos mais, nos dedicarmos mais à obra de Deus, sermos dedicados à leitura da palavra de Deus, sermos dedicados à oração, embora que muitas vezes não possamos estar aqui, mas possamos orar também no nosso lar, levantar nas madrugadas e buscar a presença de Deus, porque tem muitas pessoas que precisam da nossa oração. Não somente nós, mas tem muitos que precisam da nossa oração. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais nós temos que nos firmar e procurar melhorar na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como ouvimos ontem, que avive a obra do Senhor no meio dos anos. E venhamos nos avivar, irmão, a cada dia, porque precisamos cada dia melhorar na presença do Senhor. Sermos ricos para com Deus, ainda que pobre para com os homens. Mas diante de Deus, que venhamos ser ricos, para a honra e glória do nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique de pé ou de joelho, vamos orar, buscar a presença do nosso Deus.